Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa grande proposta pedagógica para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Olha só, cara, que coisa boa, né? Este ano já é o segundo concurso da PM, sendo que o primeiro concurso da PM de Minas Gerais, o requisito de entrada era o nível médio, agora nível superior, ou seja, as regras do concurso mudaram, principalmente no tocante a conteúdo programático, a programação do concurso, ok? Vamos lá, quero fazer para vocês inicialmente uma análise do edital. Nós aqui do LA Concurso, nós nos diferenciamos da concorrência de outras escolas, porque é a única escola do Brasil que aqui você estuda com um projeto pedagógico. Eu disse projeto pedagógico, isso é muito importante. Sabe por quê? Porque no projeto pedagógico vai fazer com que o aluno tenha uma visão sistêmica de todo o conteúdo e vai organizar e planejar os seus estudos. Nós temos uma metodologia, uma grande ferramenta de projeto pedagógico aqui no LAC, chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Detalhe, essa metodologia, bastante vencedora, ela foi toda ela desenvolvida com base em teorias de administração gerencial, ou seja, com foco em resultado. Então, o Personal Coach consiste em um estudo em regime de metas. Se você cumprir as metas propostas pela coordenação, você pode ter certeza absoluta que você ficará muito competitivo no dia da prova. Tá certo, meus amigos? Então, vem cá, quero apresentar para vocês aqui, né? Então, inicialmente, vamos lá. Esse concurso, as inscrições vão do 10/9 até o dia 13/10 e a data da prova no dia 13/12 de 2015. Professor, o que o senhor fala sobre isso aqui? Eu digo para vocês com bastante tranquilidade que é o seguinte: poucos concursos no Brasil, tá, tem da data da publicação digital até a data da prova um período tão longo, né? Aliás, não é um período longo, acho que todos os concursos deveriam ter esse mesmo período. Ou seja, meus amigos, minhas amigas, você mesmo sendo da área da saúde, você sendo da área da administração, da economia, da contabilidade, da pedagogia, da engenharia, não interessa a área. Papo reto com vocês. Se você tiver um projeto pedagógico, se você estudar com disciplina, garanto para vocês que lá no dia 13/12 você estará bastante competitivo, porque é um prazo bacana, um prazo legal, um prazo, inclusive, que nós aqui do LAC, nós gostamos muito, porque a gente vai dosar o conteúdo até chegar no dia 13/12. Tá certo? Então, bacana, gostei desse prazo da prova, ou seja, dá para passar. Professor, qual que é o prazo de acesso? Prazo de acesso 150 dias. Tá certo? 5 meses de acesso aí, que você vai poder assistir às aulas quantas vezes quiser, na hora que desejar. O investimento super bacana, acessível, R$1 por dia, 10 parcelas de R$30. Apenas 10 parcelas de R$30 você vai ter acesso a todo o conteúdo, todo o curso que eu vou apresentar para vocês agora. Bacana? Melhor custo-benefício do mercado, pode ter certeza disso. Professor, quando que inicia o estudo em regime de metas? O estudo em regime de metas inicia no dia 17/8, 17 de agosto. 17 de agosto começa o estudo em regime de metas. E a partir do dia 17/8 até, preste atenção, o dia 12/12, um dia antes da prova, vocês podem ter certeza que a nossa coordenação pedagógica, nós iremos fazer de tudo, tá certo? Fazer de tudo para quê? Fazer de tudo para que você tenha uma meta de estudos todos os dias, que você faça as revisões para ficar muito competitivo, ok? Vamos lá, fazer a breve análise do edital. Inicialmente, está aqui, edital publicado dia 10 de julho de 2015, PM de Minas Gerais, né? Concurso público para admissão ao curso de formação de soldados da Polícia Militar de Minas Gerais,
para o ano de 2016, né? Isso aqui é um curso para interior, né? Então, para provimento das vagas do interior, e no conteúdo nós temos aí diversos municípios, né? Vamos lá, requisitos bastante importantes, né? Primeiramente, você tem que ficar atento em relação à idade. Só pode concorrer a este concurso se você foi nascido entre 28 de 7 de 86 até o dia 28 de 7 de 1988, né? Então, aí é um lapso temporal aí que você pode estar concorrendo. Outro fator importante é aqui, né, o nível superior, né? Ó, possuir, no mínimo, ensino superior completo, qualquer área de formação. Uma coisa muito importante também é a questão da altura, até a altura mínima de 1,60 m, né? 1,60 m, e aí tem os demais requisitos. Bacana? Ok, vamos falar das vagas, né? No total, olha a quantidade de vagas, 1.590 vagas, sendo 1.431 para homens e 159 para mulheres, né? Aí tem aqui as regiões aqui que vai ser o curso de formação, né? Ok, o concurso, seguindo o padrão de PMs de todo o Brasil, 4 fases. A primeira fase, que é provas de conhecimento, prova objetiva e dissertativa. Você pode ter certeza que nós aqui do LAC, o nosso objeto, o nosso foco primeiro é te ajudar na prova objetiva. Claro que nós vamos dar para vocês aí, passar alguns módulos específicos, algumas aulas para te ajudar na prova dissertativa. Você pode ter certeza disso. Segundo, exames de saúde, teste de capacitação física e avaliações psicológicas e demais exames médicos aí que vocês serão submetidos. Ou seja, 4 fases tranquilamente, né? Professor, na prova objetiva. O que é prova objetiva? A prova objetiva é aquela prova de xizinho. Tá? Prova de xizinho. Nessa prova que o LAC vai te ajudar muito, pode ter certeza. Nós aqui do LAC vamos te ajudar muito, né? Recentemente, nós fizemos aí um curso online aí para a região de Minas Gerais, que foi o TRT de Minas, TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Fizemos o TRE também, Tribunal Regional Eleitoral de Minas, somente esse ano. Galera conhece já o trabalho do LAC. Gente, aqui comigo, são 10 questões de língua portuguesa e interpretação de textos. Tá, eu vou voltar no conteúdo de interpretação de texto em língua portuguesa. No total, são 40 questões, sendo, gente, 25% em língua portuguesa. Então, você tem que estudar toda semana a língua portuguesa, né? 6 questões de direito penal, tranquilo. 6 questões de direito constitucional. 6 questões de noções de direito penal. 4 questões de noções de estatística. 4 de direitos humanos e 4 de legislação extravagante. Professor, eu nunca vi essas matérias, professor. Isso aqui é um curso para a galera que faz direito, professor. Não, pode ter certeza, como disse no começo do vídeo, cara. Você de qualquer área de formação, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter absoluta certeza, tá, que você vai ficar competitivo e você vai aprender esse assunto aqui com bastante tranquilidade. Não é difícil, até gostou de estudar isso aqui, né? Vamos lá, né? Quero passar para vocês aqui que demos também a prova dissertativa, né? A prova dissertativa faz parte e ela vai avaliar ortografia, morfossintaxe, pontuação e conteúdo, né? Conteúdo, a gente vai falar um pouco mais sobre a prova dissertativa. Por exemplo, eu vou falar agora para vocês. Por exemplo, olha só, gente. Desde a época do Enem, vestibular, o professor já é concurseiro profissional há 16 anos, o professor percebe o seguinte, que os alunos têm grande dificuldade, tá certo? Grande dificuldade em quê? Em produzir textos, em fazer uma redação. Aí, estudando, analisando, eu descobri o seguinte, cara, né? Qual que é o motivo dessa dificuldade? Que o aluno não tem experiência de vida. Por exemplo, pede lá na redação, tá, para você escrever, olha só, 30 linhas, cara, ou 120 palavras, né? Porque o cara coloca aquela letrona e fica, né? 120 palavras ou 30 linhas sobre crise da Grécia. Se você nunca ouviu falar do tal da crise da Grécia, papo sério com você, não fica muito mais difícil você elaborar uma redação? Claro que fica, né? Então, para suprir essa deficiência, nós criamos um módulo específico, exclusivo, não tem lugar no Brasil nenhum isso, chamado Temas Específicos de Redação, onde todo domingo nós apresentamos uma aula para vocês, conjunta, um professor
da área aqui do possível tema de redação e um professor de redação. Isso, você assistindo essas aulas, eu tenho certeza que você vai despertar e vai superar essa dificuldade, né? Professor, eu quero ser aprovado. Você falou aqui no LAC, o estudo é por resultado. Sim. Então, olha só, o aluno, nós vamos preparar vocês o seguinte. Primeira coisa, você tem que colocar na cabeça, eu tenho que vencer o regulamento. O que é vencer o regulamento? É acertar 60% da prova objetiva. Professor, 60% da prova objetiva é o quê? São 40 questões, 60% de 40 são 24 questões. Então é o seguinte, primeira coisa, você tem que acertar 24 questões ou na proporção de 3,5, 3,5 vezes o número de vagas de acordo com o local de opção de vagas para ambos os sexos, incluindo a nota de corte. Pronto, está aí para vocês. Então, você tem aí 60% e ficar entre os 3,5 pela quantidade de vagas daquele polo que você vai disputar. Você vai o quê? Feito isso, você não vai ser eliminado do certame. Tá? Você não vai ser eliminado, você vai para a classificação. Feito isso, você vai ter a sua prova de redação corrigida. Tendo a sua prova de redação corrigida, presta atenção, qual que é o seu objetivo? Primeiro, não ser eliminado. Para não ser eliminado na prova de redação, preste muito atenção. A nota de corte é 70%. 70% é uma nota pesada para redação. E detalhe, esse cargo de nível superior, você não vai ter que fazer, você vai ter que escrever, vai precisar de ajuda, tem que ter humildade, tem que procurar. Mas até o dia 13 do 12 dá para você ficar top nisso aí, viu? Tá certo? Feito isso, você passou da prova objetiva, da prova dissertativa, e aí 2,5 vezes o candidato vai para as outras fases, que é teste físico, exame médico e assim por diante, né? Ok? Vamos lá, analisando detalhadamente o edital. Então, língua portuguesa, está aqui o conteúdo para vocês aí. O professor vai ser o nosso grande professor Sidney Martins, tá? Sidney Martins, e nós iremos disponibilizar 4 módulos para você fechar. Língua portuguesa e interpretação de texto. Você sabe por quê? Porque normalmente, cara, para concurso da Polícia de Minas, o que acontece? O examinador cobra bastante questões. Daquelas 10, eu acho que umas 3 serão de interpretação de textos. E o cara vai e erra a interpretação de texto. Ou perde muito tempo nela. Então, é uma matéria específica. Nós aqui do LAC, já percebendo isso, aqui você estuda com técnica, com eficiência, rapaz, com indicadores. Temos o módulo de interpretação de textos, que vai te ajudar muito. O módulo de redação e de temas específicos é para a prova discursiva. Rapaz, você vai mandar muito bem. Noções de direito penal, curso completaço para vocês, tá certo? Inclusive, nós somos o único site que tem esses crimes, crimes contra a pessoa, que é contra a vida, crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração pública, gravado crime a crime, né, todo esse assunto super atualizadíssimo com o professor de Direito Penal, professor Pedrão, professor Pedro Silas na parada aí, é o professor desse conteúdo aí para vocês, professor, inclusive professor magistrado, né? Temos aqui noções de direito penal militar, módulo gravado recentemente pelo professor Pedrão, e nós temos aqui, nós trabalhamos com bastante transparência aqui no LAC, nossas ações. Nós temos 3 crimes aqui, ó. Crimes contra a autoridade ou disciplina militar, crimes contra o serviço e o dever militar, 2 crimes contra a administração militar, tá? Até aqui, ó, tem crimes em tempo de paz também. Até esse cara aqui, ó, punibilidade, o curso está disponível para vocês. Essa parte dos crimes, tá? Eu faço um compromisso com vocês, que isso é totalmente possível. Quando nós atingimos o quantitativo de 100 matrículas, nós iremos gravar esses crimes aí com o professor Pedro Silas, tá certo? Colocamos essa condicionante de alunos matriculados, porque o site trabalha com preços bastante populares, tá certo? E a gente tem aí uma planilha de custos, mas eu digo para vocês, pela nossa experiência de atuação no estado de Minas Gerais, nós vamos ultrapassar esses 100 matrículas aí, ó,
rapidamente, e eu conto com a sua ajuda aí, porque nós queremos, se Deus quiser, gravar esses módulos para a galera. Tá certo, meus amigos? Então vamos lá, né? Vamos continuar. Inclusive, essa cláusula aí, pode pesquisar o nosso material aí na internet. É o seguinte, eu vou dizer para vocês o seguinte, nós já fizemos isso lá na Paraíba, gravamos todinho, colocamos uma condição, no TRE do Maranhão também, e assim por diante, né? Vamos lá, apresentar aqui o restante, direito constitucional, e aqui direito constitucional tem um assunto repetitivo, né? Ou seja, que está mesmo na grade de constitucional e na grade de direitos humanos, por exemplo, aqui, ó, dos princípios fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos, este ponto aqui, tá? 1 e o 2, é o mesmo conteúdo que está lá em direitos humanos. Então, nós transferimos esse conteúdo para a grade de direitos humanos, para não ficar duplicado, né? Temos aqui, ó, esse restante desse conteúdo aqui, top de linha, todo ele gravado, disponível pelo professor Constituição Rodrigão, tá? Para vocês, 100% disponível. Temos aqui direitos humanos, como disse para vocês, essa parte aqui da Constituição, ó, que ele pega o artigo 1, 3 ao 17, completaço para a galera aí, tem nacionalidade, não é isso? Tem nacionalidade, partidos políticos, direitos políticos, né? Está aí para a galera. E o restante está disponível. Mas nós temos aqui o item 7, que é uma legislação estadual, e o item 8, que é outra legislação estadual, também fica naquela condicionante de que, tendo 100 alunos, 100 matrículas, nós iremos gravar essas duas leis e mais as 3 crimes atrás lá, né? Quem que será o grande professor? Professor Constituição, professor Rodrigo Belmonte na parada, professor top, professor 10 aí. Foi muito legal, porque ele é professor de Constitucional e Direitos Humanos, então, como uma parte está sobrepondo a outra, ficou fácil aqui para a coordenação pedagógica, né? Legislação extravagante. Temos aí quase tudo gravado, exceto, tá, as leis estaduais, que são Sistema Nacional de Política Pública, essa aqui está gravada, Código de Ética e Disciplina Militar, que é a Lei Estadual 14.310 de 2002, essa lei nós não temos disponível, também fica condicionada. Ou seja, tirando essas 3 leis e os 3 crimes, o restante está tudo para vocês aí disponível para vocês estudarem. E, como disse, eu acredito que nós iremos conseguir os 100 alunos rapidamente, né? Professor magistrado aí, professor Pedro Silas, né? Estatística, módulo disponível, completo para vocês, com o professor Jefferson Fiel, um cara 10, um cara muito bom. Os alunos gostam bastante do professor Jefferson Fiel para explicar matemática e estatística, né? Resumindo, nós temos o curso da seguinte estrutura. Nesse exato momento, já são 244 horas de aula disponíveis. 2.630 mini questões para você exercitar durante, antes, durante e depois da aula. 626 questões de banco de questões. O que é esse banco de questões, professor? Banco de questões são as questões que já foram cobradas em concursos anteriores, que foram corrigidas pelos nossos professores. Exercícios, treinos. Nosso banco de questões, nós temos 4.500 questões corrigidas, questões que já foram cobradas em concursos anteriores. Só que é o seguinte, dessas 4.500, 626 são referentes aos assuntos do seu curso. Detalhe. Para ter acesso ao banco de questões, aqui é transparência, há necessidade de uma assinatura adicional de apenas R$40. Você vai ter acesso à assinatura de 1 ano. Todos os dias nós temos novos bancos de questões aí na parada para vocês. Tá certo, meus amigos? Então tá aí para vocês aí, 150 dias de acesso e o preço, aquele preço camarada. Professor, eu sou um cara desconfiado, eu quero saber quais aulas que já estão disponíveis. Só acessar nosso site, clicar na aula, tem aí todas as aulas disponíveis para vocês aí, nome do professor, tem tudo. Aqui é transparência total, né? Professor, e aí? Até aqui, gente, todo mundo apresenta para vocês. Agora, para você realmente ficar competitivo, você tem que ter uma estratégia de estudo, estudar com organização, com planejamento, com foco. Vem o personal coach. Estudo em regime de metas. Do dia 17 até o dia 12 de dezembro, você vai ter uma meta de estudos. E pode ter certeza que lá no dia da prova, você ficará
altamente competitivo, cara. Personal coach. Professor, bacana, o senhor me convenceu, eu quero estudar esse cara aí. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? O primeiro passo a ser feito é você deve fazer uma reunião familiar. Tá? Porque para você cumprir esse projeto, você tem que ter de segunda a sexta 2 horas por dia. Sabadão, 4 horas. E domingão, 2 horas. Com essa carga horária semanal, você consegue cumprir. Por que reunião familiar? Tem que chamar lá o pai, a mãe, o filho, o maridão, filha, a esposa, sogra, sogro, enfim, todos aqueles que te amam, e falar assim, eu tenho que estudar, eu tenho que cumprir, eu tenho que me dedicar a esse projeto. Gente, vamos lá, concurso público não é somente um desafio. Concurso público significa estabilidade, concurso público significa você proporcionar melhor qualidade de vida para si próprio e, claro, para sua família, para aqueles que te amam. Pode ter certeza disso, né? Então, Personal Coach confirmado, primeira aula, no dia 17/8/2015, PMMG 2015, turma 1. Já coloquei turma 1 porque eu tenho certeza que nós teremos aí muitas turmas da Polícia Militar, se Deus quiser. Tá certo, meus amigos? Eu quero ver a carinha do Personal Coach. Olha o Personal Coach aí, meus amigos, né? Você acessa, faz a sua matrícula, clica aqui em Personal Coach, pronto. Aqui que você tem que estar clicando sempre, Personal Coach. Aí nós temos aqui o Personal Coach, mapa de batalha, o ranking. Vou comparar vocês, tá certo? Para você ver o desempenho, meus likes, testes, as estatísticas, né? E assim por diante. Clica aqui em semana 1. Clicou em semana 1, são as metas para vocês aí todo dia. É só você cumprir as metas. As metas têm que ser prioridade absoluta. Prioridade absoluta, tá certo, meus amigos? Então temos aqui, ó, língua portuguesa, é a meta do dia 17. Como é que funciona o Personal Coach? Ó, aqui é teoria e exercício. Exercícios é treino. Primeiro, antes de assistir a aula, o site convida você a fazer uma avaliação inicial para avaliar os conhecimentos já existentes. São 4 mini questões. Das 4 mini questões sobre a aula que você vai assistir. Feito isso, você assiste a aula. Aí essa aula, por exemplo, tem 1 hora, 52 minutos e 12 segundos. Do farol vermelho passa para o verdinho, libera o mini simulado para avaliar o seu desempenho nessa aula. Tá certo? Depois você faz o banco de questões, que são questões de concurso, para ver se você aprendeu realmente, acabou, não acabou, revisão contínua, tem avaliação do dia. Como é que funciona a avaliação do dia? São 20 mini questões todos os dias, sendo 8 da aula do dia e 12 das aulas anteriores. Ou seja, sempre vai estar fixando conteúdo. Por isso que eu digo, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, papo sério com você, você vai ficar altamente competitivo, né? Professor, se eu perder aula, aqui você não perde aula, porque todas as aulas elas são gravadas, são editadas e ficam à sua disposição, pode ter certeza. Tá certo, meus amigos? Ok, então faço o convite para vocês aí. Venha conhecer o LAC Concursos, que você não vai se arrepender, sabe por quê? Nós vamos fazer de tudo para que isso não aconteça. Forte abraço, fique com Deus, espero você. Tchau, tchau.